Pois é, a gente chegou lá pra fazer um serviço e aí um colega foi meio abusado com um velhinho que tava na taverna e tomou um trovão nos peitos. Buf, matou ele, morreu. Só que aí o velho revelou-se ser um feiticeiro poderosíssimo. A gente foi lá, né, reclamar que história é essa, como é que mata o cara só porque ele falou algumas coisas. O velho nos ignorou, jogou 100 moedas de ouro na mesa e isso aí foi suficiente para as autoridades. Porque a gente tava, bem, em Alfate, né? Em Alfate, quem não tem magia é tratado que nem escravo. E os escravos são animais. Bem-vindo ao mundo esquecido de Dungeons and Dragons Mistar, o cenário que traz as histórias do mundo real para ser introduzido de uma maneira fantasiosa no mundo complexo, juntando tudo que torna o seu jogo fantástico. Em Mistar a gente tem um dos povos que não seguiu tanto essa tradição de pegar da vida real, que é a Alfate. O povo de Alfate come magia, vive magia, respira magia e quem não usa magia não é gente. Esse exemplo, curiosamente, é colocado dentro de uma outra história, que é uma pessoa lendo sobre contos de pessoas que leram sobre Alfátia. Uma aprendiz que está aprendendo com o mestre Terari, um grande sábio que é da corte da Imperatriz Eriadna, a sábia que comanda aqui em Alfátia. Os alfatianos aparecem aqui no livro O Amanhecer dos Imperadores, que é uma caixa com um mapa maravilhoso, a gente vai mostrar isso aí pra vocês também. E lá tem um livrinho para cada povo, e esse aqui é o povo alfatiano, que é o que eu vou contar hoje do ponto de vista de um jogador alfatiano. Então você vai aprender como é pensar que nem um alfatiano. Para os alfatianos, o ponto central da vida é se você tem magia ou não. Se você tiver, nem que seja um canto, você é gente. Se não tem, você é algum tipo das qualificações de serviçal. O escravo de Alfátia está muito pior do que o escravo, por exemplo, em Tiates, que é o império rival. Mas a história deles começa muito antes disso tudo. E é essa história que eu vou contar agora. A história dos alfatianos conta de um povo cuja magia permeava eles completamente. Os alfatianos eram um povo de uma pele assim, mais ou menos clara, não rosada, meio esbranquiçado, com cabelos muito escuros, olhos meio roxos, assim. E eles viviam num planeta onde eles tinham toda a essência da mágica em volta deles. Eles depois de um tempo começaram a dominar as outras raças lá, dominar as outras espécies, povos, dominar todo mundo, construir fabulosos castelos e construções e tudo com magia. Começaram a pegar outros planetas logo, descobriram um outro povo com muito potencial mágico, que era o Cipric, começaram a ensinar esses Ciprics. Sem perceber, os Ciprics acabaram dominando eles também no sentido de se misturar, mesclar. O que os alfatianos não gostavam, então, mas no caso desse povo aconteceu. E daqui a pouco eles estavam ali, com planetas e planetas, criando ar entre as estrelas, pra vocês verem o nível de força desses caras de magia, e dominando tudo. Só que aí começou, né, a decadência, briguinhas, picuinhas, a chateza de uma vida perfeita, pois a magia fazia tudo, alimentava eles, criava tudo. E esse povo começou a ficar decadente, começaram a usar muita droga, tinha uma droga específica chamada Zunga, que vinha de uma planta especial, que deixava eles como se satisfeitos e sublimemente, assim, por muito tempo, e todo mundo foi ficando fraco. Mentalmente começaram a ter briguinha, daqui a pouco essas brigas começaram a virar umas guerras, e nisso alguns sábios decidiram, peraí, vamos parar com isso um pouco, vamos ver quais são nossas filosofias, ver qual, se a gente descobre qual é a melhor. Nisso apareceram duas grandes filosofias, a filosofia do ar e a filosofia do fogo, que eram de escolas que estudavam esses planos elementais. Os adeptos do fogo acreditavam na força criativa e também destrutiva do fogo. Vocês podem ver, são duas filosofias, as duas do caos, né, da espontaneidade, da energia, e a galera do ar acreditava na fluidez e no espalhar de tudo, e eram diametralmente opostas. Essas batalhas foram ficando tão intensas que o rei da época, o Alfax, percebeu, cara, nunca vai morrer todo mundo, é melhor parar com isso aqui. E aí ele falou, não, chega, gente, vamos discutir só de maneira filosófica. E teve até um grande debate, onde um filósofo perguntou, quem é mais forte, o fogo ou o ar? Pois o fogo sem ar não existe, e o ar, pela fumaça do fogo, já fica poluído, assim, tem alguma coisa errada aí. E no meio dessas discussões todas, o pessoal começou a debater, escrever tratados, e aí se acalmou os ânimos do ponto de vista físico de destruição. Mas Alfax era um servo do fogo ele próprio. E depois de alguns anos, tal, vendo aquela paz, ele declarou que quem ganhou o debate foram o pessoal do fogo. E isso resultou numa revolta completa, as guerras começaram a voltar de novo, todo mundo começou a se desquebrar e o pessoal do fogo aprendeu para pior deles, que realmente o ar era mais poderoso. E o ar conseguiu destruir todo mundo. Isso o pessoal do fogo ficou desesperado, daqui a pouco eles se renderam, disseram que não queriam mais. Os caras do ar não aceitaram a rendição, destruíram o planeta inteiro logo, viram que não tinha mais o que fazer com o resto dos planetas dele, nem com o universo, eles tinham estragado o universo todo nessas batalhas todas, decidiram fazer um êxodo em massa. O que eles não sabiam é que uma pequena parte dos sobreviventes desse pessoal do fogo também fez esse êxodo, saiu exilado por vários planos. E eles sofreram uma maldição também. Essa maldição dizia que só quando todos os descendentes do povo do fogo que não se lembrassem mais da história de Alfax, que foi quem fez a grande tolice,
estivessem vivos, é que o povo do fogo poderia voltar a encontrar com seus irmãos e irmãs e encontrar-se no mesmo mundo. Então lá fora o povo do fogo viajando pra lá e pra cá, e vocês sabem quem eles são. E os olfatianos, na verdade, também sabem. Eles são os Flan, o povo que vai virar os feiticeiros de Glantry, que é o nosso terceiro vídeo. Que vocês já viram, né, se acompanham o nosso canal. Os olfatianos então saíram viajando e rapidamente eles encontraram um novo local, né, tentar criar um novo império, que foi a ilha que eles nomearam Alfátia. Para dar uma noção do tamanho de Alfátia, galera, esse pitoco aqui, ó, isso aqui é Carameicos, tá? Olha aqui o resto de Alfátia, ó. E essa ilha é uma ilha enorme, eles rapidamente dominaram todo mundo com sua grande magia, saíram conquistando outras terras e perceberam, porém, que a sua magia aqui era muito mais fraca, que eles mesmos tinham que reaprender como usar a mágica, e, com o passar das gerações, perceberam também que, infelizmente, o poder mágico da própria espécie deles estava caindo, mais e mais crianças não tinham capacidade mágica. Então, o que era 99% foi caindo para 50%, caindo. E que período estamos aqui? Nesse período a gente está lá nos primórdios ali, pouco depois da chuva do fogo ter alucinado tudo em Mystara, os primeiros povos primitivos, as tribos de Tiamat, estarem chegando em outras regiões. Os olfatianos chegaram nessa ilha, não tinha nem quase ninguém lá, algumas poucas tribos que eles dominaram rapidinho, começaram a escravizar essa galera, botar eles para trabalhar, porque eles não tinham mais como usar magia para fazer comida, essas coisas, e perceberam, a gente vai ter que pegar mais e mais povos para fazer, né, para servir a gente. E essa é a diferença, já começa daí a diferença fundamental entre Tiatiano e Olfatiano. Os Olfatianos, como eles só acreditam na força mágica, enquanto alguém não demonstra potencial mágico, seja um povo ou pessoa, na verdade, no nível individual em geral, eles não respeitam. Não respeitam, consideram que é bicha para ser usado. É realmente que nem planta, entendeu? Você só tem que usar. E os Tiatianos não, os Tiatianos quando conseguiu adicionar um outro povo a eles, para eles estavam ampliando o nosso povo, era um grande povo de várias culturas misturadas. Os Olfatianos não, só existe uma cultura nossa, e a gente vai, que é da magia, porque magia é cultura, qualquer outra coisa não é. E se você tem magia, que bom, se não. Então vocês estão vendo, ó, a diferença é sinistra. Como Olfatiano, eles começaram a fazer isso aí, e teve mais um problema. O Imperador Olfatiano era um de sangue lá original dos Olfatianos bem branquinhos. E ele achava que tinha que se manter assim, então ele tentou não se misturar com outros, e com isso foi tendo muito, né, primo casando com prima, eles foram ficando, tendo magia ainda, mas ficando meio burrões, né? A gente sabe o que acontece quando tem muita incestuosidade ali, né? É um problema das monarquias, e aí a coisa começou a desandar nesse lado aí também. Então a decadência que tinha começado lá nas outras dimensões, continuou em Mystara também, mesmo no Novo Império. E aí, mesmo eles tendo dominado os primeiros tribos tiatianas revoltosas ali, a gente, né, se você viu o nosso vídeo anterior sobre Tiamat, você sabe, em algum momento os tiatianos aprenderam a magia dos olfatianos e devolveram, quebraram os olfatianos, expulsaram eles ali, pegaram várias terras, os olfatianos perceberam que cara, isso não tá dando certo, e os olfatianos, a estrutura deles é assim, cara. Eles têm só um imperador ou imperatriz, tanto faz, eles têm igualdade completa de gênero, não é que nem assim outros povos. Nos tiatianos é uma bagunça de povo pra povo varia, mas tem uma povo de mulher mais importante, povo de homem mais importante. Nos olfatianos não, é tudo igual. A única diferença é magia ou não. Eles têm só um imperador ou imperatriz, que é meio que responsável por decidir tudo logo. Uma pessoa forte, mas tem um conselho de 1000 magos, que são os 1000 magos mais poderosos. Esses magos são level 36. Um feiticeiro level 36 seria equivalente para os RPGs atuais, por exemplo, D&D quinta edição, a um mago de level 20 com no mínimo 5 levels de habilidades épicas. Okay? Tem 1000 desses, tem mais de 1000, porque 1000 é o máximo do conselho, mas eles têm mais. E esse conselho percebeu que esses reis aí dessa linhagem que estava indo, imperatriz da viagem, do imperador, eram incompetentes, tiraram eles todos logo, falaram, não, tem que ser outra pessoa. Apareceu um cara lá que pegou o nome de Alphas, para pegar o nome de um dos outros imperadores antigos, para manter a tradição, mas ele era de uma outra linhagem, e recomeçou a linhagem de imperadores. Esse cara fez a paz com Tiamat, falou, não, vamos ficar uma trégua aqui. A ilha de Down, que na época era bem alfatiana, acabou sendo dominada pelos tiatianos, foi meio que dividida no meio, e aí nessa, Alfátia ficou quieta, se reconstruindo. Nesse período de reconstrução, a filosofia do ar foi começando a conhecer outras filosofias de todas essas outras culturas de Mystara e ela acabou meio que desaparecendo. A filosofia do fogo agora era só praticamente escondida e alguns olfatianos ouviam falar dos primos deles que talvez estivessem lá em Glantry. Mas eles nem tinham chegado ainda no começo dessa história. De qualquer forma, essas brigas todas foram sumindo em Alfátia. Elas não estavam mais sendo uma parte disso e o Império começou a se reconstruir. Nos últimos períodos, Alfátia então tentou de novo começar a conquistar outras terras, até porque, eu repito,
foi diminuindo a quantidade de crianças tendo magia. Agora a gente já tá chegando assim nos 30% só de crianças tendo magia. E como os feiticeiros sabe, eles vivem muitos anos, às vezes séculos até, e em geral não quer ter criança, fica lá nas coisas deles, força mágica de Alfátia tá em decadência. O imperador da época, o Tyrion IV, ele pensou, não, vamos tentar de novo aí agora pegar Tiamat pra gente. Agora eu acho que tá na hora. E foi um desastre. Foi um desastre que, quem viu o nosso vídeo de Tiamat sabe, apesar de que ele conseguiu chegar até a capital lá, um gladiador, Tinkol I, organizou uma revolta, conseguiu expulsar os alfatianos, garantindo assim que Tiamat tivesse realmente esse papel de uma segunda potência no mundo do Império. E o Tyrion então foi pedir, falaram pra ele, ó, você foi um imperador até bom, mas você só falhou em tudo que você tentou pelas últimas vezes. E aí a filha dele falou, pai, chega, é melhor você desistir, me dá logo essa coroa aí, deixa eu ser a imperatriz. E ela virou a imperatriz Eriadna. E curiosamente semelhante ao Tinkol, a Eriadna também tem esse papel de ser uma reformadora que quer trazer o povo dela de novo pra glória. Isso é muito interessante, né? Eles são dois velhinhos, de certa maneira, com a diferença que o Tinkol realmente parece um pouco velho, ele tomou até uns pó de longevidade pra ficar ali com a aparência assim, de um quarentão, mas ele já tem 60 e lá vai. E a Eriadna é até um pouco mais velha que ele, só que ela é bonitona ali na casa dos 30, ela usa outras magias também. Mas os dois têm isso, eles são muito sábios e querem recuperar os povos deles. E eles fizeram essa troca aí de filhos para poder, um cuida do filho do outro, né? Um dos filhos tem vários filhos, né? Eriadna, até porque em Alfátia não tem nem casamento, então você pode casar com quantas gente você quiser, ter quantos filhos você quiser. E ela tem um monte de filhos, uns com magia, outros não. Quem tem magia ela respeita, quem não tem ela tá nem aí pros filhos. E o Tinkol, ele tem os filhos lá com a imperatriz dele, e uma delas tinha potencial mágico, aí fizeram essa troca. Isso é um dos aspectos que eu vou contar no outro vídeo mais depois, sobre em detalhes, sobre os cultos. Vamos voltar para ser uma pessoa alfatiana. Então, quando os alfatianos tiveram essa nova imperatriz, ela começou a... Chega disso. Chega da gente ficar nesse negócio de decadência, vamos parar com isso. Até porque aquela droga que eu falei, né, a tal da fruta zunga, ela conseguiu viajar pelos planos junto com eles. Alguns imperadores proibiram, outros deixavam com limitação. A Eriadna proibiu de vez logo, mas mesmo assim é um problema permanente, é uma parte dos temas de você jogar em Alfátia. É essa coisa de que a magia vai tornando a vida tão fácil que as pessoas vão ficando entediadas e começam a usar drogas. No caso, Zunga. Hoje em dia o Império de Alfátia agora é vasto. Seu personagem pode vir de várias regiões. Ele pode vir de regiões onde tem, por exemplo, uma feiticeira muito famosa, a Myrthendel. A Myrthendel, ela fez uma das filosofias que tá ficando mais pop agora, de que é vamos parar com isso aí, de ficar intervindo nos outros lugares. Nosso império já tá grande o suficiente, a gente consegue criar comida pra gente. Vamos nos concentrar em fazer com a magia o que a gente consegue fazer de melhor pra deixar nossas vidas perfeitas de uma maneira saudável. Ela é tipo uma pessoa com um pensamento bacana ali. E tem outra galera também, tem uma galera focada em outras coisas, por exemplo, os feiticeiros de ar flutuante, né? O lugar se chama Ar. E são um bando de ilhas e pedras, tudo voando, o lugar inteiro voa. Você vai chegando perto das cidades, tem as pedras voando, as árvores, levitando, tudo voa. Aí você espera, o que você tá falando pra gente, Lador? Pois é, eu tô contando das regiões de Alfátia. Cada região tem essas qualidades louquíssimas, é cheio disso. Eu vou entrar em detalhes nelas no vídeo sobre os dois impérios do ponto de vista dos mestres, mas para você como jogador, você sabe disso, você sabe que existe a Terra do Ar. Existe agora um nome que os caras botaram, os caras ingleses, né, escreveram, mas a gente brasileiro, espanhol, latinos vai sacar. O nome do lugar é Arroganza, que vem de arrogância, que é uma cidade onde o pessoal tenta fazer as obras e castelos mais assim perfeitos, nobres possíveis. E eles eram uma baía que tinha uns golfinhos, por isso chamavam os golfinhos de nariz azul, mas obviamente isso é uma brincadeira com a ideia de sangue azul também e dessa arrogância aí. E aí, o nome da capital é o Nariz Azul, desse reino, um pequeno reino. Por que eu falo reino? Porque a imperatriz Eriadna e o conselho governam sobre toda a Alfátia, mas cada região meio que pode fazer suas próprias leis, ou no caso de um dos reis de Belissária, declarar anarquia, pelo menos do ponto de vista da sua região, porque lá cada um é rei. Todo mundo tem um rei para cada região. As regiões são gigantescas. E essas regiões, assim, às vezes os caras até se chamam de barão, porque eles acham chique, eles acham o nome barão uma coisa assim especial, que eles ouviram lá do continente, sabe? Carameicos e tal. Barão, eu sou um barão também. Só que não se engane. Um barão alfatiano, na verdade, é um rei, é um monarca. Tem total comando sobre sua região. Aí vocês vão perguntar, e como é que é esse alfatiano? Bem, se você vai jogar em Alfátia, você vai querer jogar de mago, provavelmente, ou elfo, ou qualquer um que tenha magia. Até clérigos
no level 1, né, nas edições antigas, eles não tinham magia ainda. Então, eles são considerados, assim, gentis, pessoas do nível mais alto possível sem magia, só que estão em preparo. Então, no momento que eles aprendem as primeiras magias, agora sim você é um aristocrata. E os aristocratas têm todas as leis pra eles só são castigados dentro das leis deles, eles têm fórum privilegiado pra tudo. Enquanto que o pessoal escravo ou serviçal, ou pessoas livres e os gentis, que são tipo as 4 categorias sem magia, uma pior que a outra, tá? Tipo, o escravo de Alfátia é uma coisa, é um objeto. Mesmo, assim, ele é muito pior do que um escravo tchatiano. O escravo tchatiano ainda tem alguns direitos, o escravo de Alfátia não tem direito a nada. Uma outra pessoa que nem é dono do escravo pode matar ele se for um aristocrata, sem nem sequer falar por quê, desde que simplesmente pague o valor que foi declarado do escravo para o dono. Então, se vamos dizer que a dona do escravo declarou, eu vou tentar proteger meus escravos, vou dizer que meus escravos valem 5.000 peças de ouro, que aí o pessoal tem, pelo menos, né, se segura para matar. Mas é que o escravo pisa no pé de uma criança aristocrata ali, a mãe dela fica com raiva, lightning bolt, dá um trovão, toma aí seus 5.000 de dinheiro. Uau! Isso é a lei alfatiana. E o serviçal é alguém que conseguiu, foi libertado, seja porque o seu aristocrata deu a liberdade para o escravo, ou porque de alguma outra maneira a pessoa declarou que ele não é mais na condição de escravo. Isso aqui é a bola dura, galera, um esporte muito popular entre os alfatianos que não tem magia, né? Aliás, o esporte não permite o uso de magia durante ele. E aí, quando essa pessoa é tirada dessa condição, ela ainda tem que ser ligada a alguma família ou alguma cidade, como serviçal dessa cidade ou família, não pode sair de lá. Pode até tentar trocar, se candidatar, mas você está limitado, eles têm assim, alguém que manda em você, mas você também não pode ser morto. Então tem direito. Quando um serviçal consegue juntar dinheirinho suficiente, uma economia ali, ele pode se tornar uma pessoa livre, desde que ela tenha uma casa dela, alguma propriedade. E esses que conseguem ficar ainda mais rico ainda, viram finalmente os gentis que não são tratados com respeito ainda pela aristocracia, mas seria o nível mais alto de alguém não mágico em Alfátia. Vocês vão me perguntar, peraí, mas você falou de clérigo, mas você falou nada de deuses. Ou melhor, imortais, pois estamos em Mistara. Pois é, em Alfátia o pessoal nem conhecia esse negócio de imortais. Eles não tinham essas conexões. Para eles a magia é a divindade, é a fé deles. Então os imortais nada mais que são do que um contato místico, criaturas que já estão mais próximos da magia. Alguns eles respeitam, eu acho interessante, mas a grande maioria dos alfatianos não tem o menor interesse assim, real nisso. Então quase não tem sacerdotes ou templos em Alfátia. Muitos poucos. Existem alguns imortais que vieram dos povos de Alfátia, então eles, ok, você tem interesse no nosso povo, legal, de repente vale a pena servir você, como por exemplo a própria imortal Alfátia, que tem esse nome porque foi alguma, né, eles não sabem exatamente a lenda dela, mas ela veio dos povos deles em Mistara, ou Cores, que é o deus da paz, né, o imortal da paz em Mistara, e mais alguns imortais mais comuns ligados fortemente à magia, como Zirkev, que era um Traladar, lá de Carameicos, mas que é um imortal da feitiçaria e dos animais, curiosamente. Se eu for falar de vestimenta e comida, em Alfátia isso não tem nem sentido, porque é uma loucura aqui, eles criam tudo com magia, vocês podem imaginar, né? Porém, vestimenta até que dá pra falar, já que eles têm umas aranhas especiais, umas aranhas que fazem umas sedas loucas ali, que vem lá da dimensão deles. E só aristocratas podem usar os grandes, enormes mantos coloridíssimos, criados com essas, né, teias aí. É interessante que eles vendem até esses tecidos e roupas para outros lugares, se for Daroquim e tal, de Mistara. E lá fora, que se dane, mas em Alfátia, só quem pode usar essas roupas são aristocratas. Outra coisa curiosa é que eles curtem muito, se você é alfatiano, tu curte tatuagem, em geral não permanente, você prefere fazer as magias lá, uma tatuagem grande, tal, que nem do mal e lá, ou muitas coisas nas máscaras, no rosto, eles adoram se pintar. Se você imagina aqueles povos muito doidos do ponto de vista mágico, é Alfátia. Uma das pouquíssimas leis que é bem forte em Alfátia é a parte de como resolver conflitos. Os alfatianos são traumatizados com a guerra que destruiu todo o universo deles lá. Então qualquer tipo de conflito aqui tem que ser resolvido claramente e de maneira finalizante. Não é pra ficar com picuinha, com briga de negócio de... Não é pra ficar com picuinha, não é pra ficar com remorso, não, é pra resolver, acabou. O que, em geral, significa que alguém morre nessa história. Então eles têm duelos que são feitos entre os feiticeiros numa cúpula especial criada magicamente por feiticeiros de magia, né, poderosos o suficiente, que são as magias muito fortes,
que conseguem fazer com que essa magia destrutiva dele seja contida durante o duelo. E a galera adora ver esses duelos, obviamente. Esses duelos acontecem direto, às vezes até a morte, muitas vezes, não sempre. E é uma parte do dia a dia da vida de Alfati. Uma coisa curiosa é que, apesar dos alfatianos não serem como os teatianos de se misturar com outros povos, eles têm essa abertura para quem tem magia. Então, um dos lugares muito mais alucinados de Alfati são as regiões de Trollhättan, nas grandes montanhas do continente, onde tinha um monte de humanoide, troll e tal, mas alguns deles tinham poderes mágicos de Xamã e Wicca, e por isso foram considerados aristocratas. E nessa região, esses trolls humanoides, você pode jogar de um deles, são parte do povo alfatiano e servem ao Império e à Imperatriz. Centrais você jogar em Alfati, se você for um mago, um elfo, aliás eu tenho falado dos semi-humanos, mas vamos deixar aqui um pouquinho, é que vocês têm muitas regras para criações de itens mágicos, que você precisa de componentes, dinheiro, custo, quanto é que vai ser isso aí, porque a ideia é que seu personagem vai estar criando coisa mágica, item mágico o tempo inteiro. Você usar as magias só que tá no livro, isso é besteira. Se você tá jogando como um feiticeiro alfatiano, você vai estar inventando as magias e negociando com o mestre o que é que você pode usar ou não. Ah, mas como é que são os semi-humanos? Tu falou de orc, troll, mas e elfa, não, halfling. Bem, gnomos, anões e halflings, né, os Hin, são conhecidos por serem uma galera artística de fazer manufaturar coisas maravilhosamente. Os alfatianos adoram beleza e arte. Então eles convidaram vários desses povos para morar numa ilhazinha próxima ali, em algumas regiões de Alfati do Império. E alguns anões do Lar de Pedra, né, Rock Homes, tem o vídeo aí, e lá da região do Rim vieram e moram aqui. E eles estão bem lá, têm o respeito relativamente dos alfatianos, até porque no caso dos Rim, os alfatianos sabem que eles têm essa desconexão mágica de às vezes poder cancelar a magia, né? A galera que viu o nosso vídeo sobre os halflings sabe disso. E sabe que eles têm o potencial de aprender a magia da chama negra. Então os alfatianos olham para eles curiosos, pensando, qualquer minuto esse pequenininho pode virar um aristocrata. No caso dos anões, os anões conseguem forjar magia, né? Eles conseguem forjar coisas mágicas. Então isso também dá um mínimo ali de respeito para os alfatianos não terem problemas com eles. Curiosamente, bem diferente de Glantry, né? Mas como a gente sabe, os Glantry têm a trauma por causa da doença que rolou a praga lá. Ok. E elfo? Bem, elfo é interessante. Elfo é o seguinte, aqui os elfos mais pancada, talvez semelhante aos colegas elfos das sombras, são os elfos Shire-Lore. Os elfos Shire-Lore são os elfos de um clã que partiu de Alfheim, não quis ficar em Alfheim e continuou ali, chegou em Alfati e estava morando na floresta lá, se defendendo com ainda mais brutalidade do que os próprios elfos de Alfheim, de qualquer outro povo próximo, até chegarem os alfatianos com sua magia poderosíssima. Os elfos ganharam o respeito dos alfatianos e os alfatianos o respeito dos elfos. E esses elfos são fiéis pra caramba à Imperatriz Eriadna e ao Império de Alfati. E consideram que, se for pra ter humano, pelo menos esses humanos que sabem respeitar a magia. Então, se você quer jogar com um elfo durão, pancada, alfatiano, você pode jogar de elfo Shire-Lore. Obviamente, todos os elfos, como eles todos sabem usar magia em Mistara, no caso dos Shire-Lore, eles são considerados aristocratas. A galera que curte nossos vídeos e acompanha sabe que nos Elfos das Sombras isso não é verdade. Alguns dos Elfos das Sombras são simplesmente guerreiros. E fica curioso qual seria o encontro dos Elfos das Sombras com o Império de Alfati, né? É uma das coisas que vai ser assim, um dia talvez uma grande história que você pode usar nos seus jogos. É isso aí, galera. Isso conclui o nosso vídeo de Alfati e eu falo pra você o que vai ter no próximo vídeo. Bem, o próximo vídeo vai ser com foco pros mestres. Ou claro, o jogador que quiser interessar em aprender, mas aí não faz meta, hein?